Bem-vindos, amigos e amigas da Oficina Brasil. Eu sou Rômulo Galvão. A gente está aqui hoje na quarta temporada, mais um episódio, André, onde a gente tem a oportunidade de explorar aí muito conteúdo técnico para o nosso amigo reparador, não é não? Muito bom, Rômulo. Estamos aqui, nossa quarta temporada, segundo episódio. E sempre buscando informações diferentes, conceitos diferentes, visões diferentes do mercado. E tenho a certeza que esse aqui vai ser mais um episódio esclarecedor e inspirador aí para o nosso público aí. André, a gente quando criou a ideia, idealizou aqui o podcast, a gente queria levar esse conteúdo técnico para o reparador através das pessoas que estão movendo grandes frentes aí do nosso mercado. E eu não tenho dúvida que a gente tem grandes convidados aqui hoje que vão trazer para a gente um pouquinho dessas inovações que estão acontecendo no mercado que podem ajudar o reparador ali no seu dia a dia. Isso aí. E hoje a gente tem aqui com a gente, temos aí uma turma aqui, uma dupla, conhece demais o setor, a gente estava trocando aqui, falando, e conhecem muito, são muito técnicos e estão trazendo tendências aí, desde lá dentro da montadora, até dentro da oficina, dependente e independente, então, e as escolas também. Então, acho que vai ser muito bacana aqui ver esse ecossistema técnico acontecendo aqui na prática. Eu estou bem contente. E, André, quem está aqui com a gente hoje? Boa! Nós temos aqui o Celso, Celso, obrigado aí por estar aqui com a gente, trazer informações, Ele é o proprietário da Hybrid & Control. Estamos aqui também com o Jackson. O Jackson, ele é o gerente comercial e técnico da empresa. Obrigado aí pela presença, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado. Bom, a gente que agradece o convite, e com certeza vai ser um bate-papo muito bom, muito legal, porque assim, tem muita tecnologia que veio e que está por vir também, E visitando essas feiras internacionais e tendo um trabalho também com o pessoal de fora, a gente consegue ver e tentar trazer isso para o Brasil, para a nossa realidade, e colocar isso para o mecânico aqui também, divulgar isso. Legal, então, Celso. Vai ser muito legal esse bate-papo nosso. O Celso, e para a gente começar aqui, conta um pouquinho aí da sua trajetória, da onde você veio, como que você chegou aí em ser um cara super técnico, o início lá, os seus estudos também, e como que você decidiu empreender, criar uma empresa. Conta aí sua trajetória aí para os nossos mecânicos aí. Vamos resumir, porque senão... Hoje podcast. Bom, resumindo, em 97 eu entrei para a Fiat Automóveis, porque era o lançamento do Palio, aquela coisa toda, Então eu entrei na Fiat, na fábrica, e eu já fazia engenharia elétrica na PUC Minas, E, bom, aí daquela época fiquei 12 anos na empresa, onde eu aprendi bastante, e a gente pôde interagir muito também com a parte diesel, E no grupo, o grupo é grande, na minha época, na época que eu estava lá, estava começando a fábrica da Iveco em Sete Lagoas, então a gente também foi ajudar. A parte de treinamento da Iveco foi para as mãos do grupo Fiat. Foi a época que a gente migrou da Fiat Automóveis para o ISVOR, que era uma escola mundial Universidade da Fiat, corporativa. Universidade corporativa, E aí que essa mudança, essa migração trouxe ainda mais conhecimento, porque a gente passou a ter contato com equipamentos que nós não tínhamos antes, que era parte do diesel, Sim. Então eu comecei a pegar a parte do diesel para fazer a parte eletrônica. Aí comecei a viajar também para a América Central para dar treinamento, E aí a gente foi acumulando conhecimento até que em 2012 um colega meu ele tinha feito um doutorado na UFMG, ele me chamou para ir para São José dos Campos, porque eles estavam montando um laboratório de pesquisa lá. O objetivo era pegar um motor diesel e transformar em etanol, E foi feito. Então, eu lembro que na época a Scania entrou no projeto e assim, o laboratório foi financiado pela Vale, foi um grande sucesso. Então, a gente tinha acesso a tecnologias de ponta, como tecnologias AVL, A gente tinha analisadores de freio de chama, a gente tinha lá um motor monocilíndrico, que o pistão era de quartos para fazer pesquisa. Então, assim, tinham ferramentas de último nível e a gente tinha contato também com o pessoal, por exemplo, a AVL Áustria,
Eu fui para a Aachen, na Alemanha, fazer treinamento também, de uma central chamada D-Space. Então, isso foi agregando conhecimento. E lá em São José dos Campos tem a incubadora de negócios, né? E, paralelamente, a gente ajudava o pessoal de oficina, porque quem trabalha na área automotiva, né? O óleo diesel, a gasolina está no sangue, né? Então, a gente ia para as oficinas também, aos finais de semana, dar uma ajuda pessoal e já dava um treinamento e tal, porque a gente estava vendo essa evolução técnica, principalmente na parte de diesel, né? Até que eu já tinha visto também o sensor de NOx nos treinamentos que eu fui para a Itália, né? Tive a oportunidade de ver. Dentro da fábrica também a gente tinha veículos que o motor vinha da Polônia, encarroçava em Betim ali e depois ia para a Turquia e tal. Então eu tive a oportunidade também de mexer com esses sistemas, né? A gente interagir e a gente vai, né, aprendendo, buscando conhecimento. E aí, quando isso veio para o Brasil, então a gente já estava com esse conhecimento mais adiantado, né? Essa empresa que eu fui para São José dos Campos, ela acabou, ela não durou muito tempo, né? Apesar de ter sido uma fonte grande de conhecimento. E aí eu montei uma startup em São José para trabalhar com o pessoal de diesel e desenvolver a leitura do sensor de NOx. Então a gente desenvolveu uma ferramenta para a leitura do sensor de NOx, né? Aqui a gente trouxe o sensor de NOx que é aplicado a S10, mas na época a gente desenvolveu para os veículos Euro 5. E teste em bancada, né? E o sensor ele tem uma particularidade que o teste com multímetro não é conclusivo, é só uma verificação para saber se realmente tem a informação está transitando, os valores e tal, né? Os ranges das medições, se o sensor está funcionando ou não, precisa de uma ferramenta campo. E foi o que nós desenvolvemos, né? Isso teve um grande sucesso. E aí nós começamos o treinamento de Euro 5, com a parte de sensores, e fomos fazendo outros equipamentos também, para as bombas de Arla, né? Então a gente desenvolveu equipamentos para manutenção e recuperação de bombas de Arla, né? E aí a Hybrid cresceu e a gente já tem quase 15 anos de mercado. Que legal. E o Jackson, trazendo você para a conversa aí, como que você entra nessa história? Entendi que vocês tiveram ali um pedacinho do tempo ali da Fiat juntos, né? Como foi isso? Foi um grande prazer trabalhar com o Celso na Fiat, trabalhar com ele até hoje, né? E nós nos conhecemos lá. Eu tenho uma trajetória de marca Fiat de longa data. Eu entrei na marca Fiat em 93, trabalhando em concessionárias. Trabalhei em 5 concessionárias de vários grupos. E por sempre fazer parte da assistência técnica, meu trabalho sempre foi foco em diagnósticos difíceis, né? Solução de problemas mais complexos em concessionária. E aí, por esse perfil, fui convidado pelo pessoal do Regional Rio de Janeiro para trabalhar na Fiat Automóveis, por onde permaneci por 20 anos. Olha só. Nessa trajetória de 20 anos, eu fiquei 5 anos na assistência técnica diretamente e mais 15 anos ligado ao treinamento, tanto técnico quanto comercial, fazendo gestão da equipe de treinamento, gestão de centros de treinamento, atuando também na assistência técnica ainda. E nessa trajetória desses 15 anos, eu conheci o Celso na Universidade Corporativa da Fiat, que chamava ISO Fiat na época, onde nós trabalhamos juntos por um período, até que o Celso saiu para fazer esse trajeto que ele descreveu aqui, que foi bem sucedido, graças a Deus. E eu permaneci por mais um tempo. Saí, tive uma trajetória de empreendedor, a pandemia mudou um pouco os nossos caminhos, e a convite do Celso, vim trabalhar na Hybrid Controls e estamos juntos aí nessa empreitada de trazer solução técnica, conhecimento, e agregar aí nesse mercado reparador que é bastante demandado aí. É isso. Boa. Muito legal, Jackson. Deu pra ver aqui que a turma é fera, né, cara? Eu ia falar isso, André. Olha, o calibre aqui, ó. Só na apresentação aqui, você já falou, pô, aqui a gente tá falando com quem entende do que tá fazendo. O reparador vai adorar, né? Muito interessante. A gente gosta e a gente está aprendendo aqui, gente. Então a gente vai aprender muito com vocês. Então, Celso, eu fiquei com uma dúvida e eu queria entender, né? A gente percebe aí, né, muito conhecimento técnico de vocês e de fato desenvolver a linha de produto, mas vamos falar lá, qual é a dor que você falou, poxa, essa aqui é a dor que eu falei, puta, eu entendi ela e eu vou desenvolver um produto para resolver essa dor. Que dor era essa? E o que ela ajuda de fato a Hybrid? O que ela ajuda o reparador? Então, a gente concentrou no diesel, né, por causa da novidade, né? Eu sou engenheiro eletricista e tenho uma formação em química também. E aí quando a gente viu isso, ou seja, o sistema de pós-tratamento ele agrega outras disciplinas, né? Então não é só saber a mecânica,
é você ter noção da eletrônica e uma boa noção da parte química, né, que a gente vai falar daqui a pouco, porque você passa a trabalhar com catalisadores, filtros DPF. Então, para tomar certas decisões, né, você precisa estar bem embasado. E a gente viu, né, conhecimento que nós tínhamos, que eu tinha adquirido em montadora, né, mais todo esse background de universidade e tal, e que a gente já também, nas concessionárias, a gente já aplicava isso, nos treinamentos, né, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia era treinar, a Fiat tinha parceria com o Senai, então a gente treinava o pessoal do Senai, por exemplo, o Senai de Piranga aqui, eu vinha sempre treinar o pessoal dos instrutores, né, tal, no que diz respeito à Fiat, né? E não só aqui, mas no Brasil inteiro e fora. Então a gente via muita coisa, por exemplo, na Costa Rica a gente já tinha visto essa parte de DPF, essa coisa também que eles já tinham lá, né? E aí você vai aprendendo. Então, trazer para o Brasil e transformar em equipamento, né, a necessidade do pessoal em fazer um diagnóstico, porque o problema a dor era, o sensor de NX está bom ou não? O catalisador está bom ou não? Como é que eu faço para medir? Como é que eu sei? Porque são equipamentos caros, né? São componentes caros. Um sensor de NX chegou a custar R$5.000, R$6.000. Né? Hoje está R$2.000, R$3.000, mas também não é muito barato. R$2.000, R$3.000 hoje, né? Ainda assim. Né? Então, a gente viu essa tendência do diesel estar trazendo toda essa tecnologia e essa carência de explicação, de treinamento, curso. Então, nós somos pioneiros nisso. Né? A gente foi pioneiro no Brasil, né? Nessa disciplina, né? Nesse assunto do diesel. Né? Depois, nós elaboramos também um equipamento que acabou ganhando o prêmio da IAR. Então, em 2021, a gente concorreu ao prêmio Meio Ambiente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Nós ficamos em primeiro lugar por ter trazido uma solução para diagnóstico, né? Para ter diagnóstico. Porque quando você fala em oficina mecânica, né? A gente tem bastante conhecimento, o pessoal quer valores práticos e rápidos para se fazer um teste. O cara falou, o caminhão chegou agora, o motorista já está me cobrando, que já está atrasado, não sei o quê, não pode parar. Então, o cara, a oficina, toda oficina é assim, né? E é do serviço. Né? Eles querem dicas rápidas e soluções fáceis, né? Dentro do possível, né? Para poder fazer o serviço e entregar o caminhão para o cliente. E é onde a gente veio mostrar, falar, existe a solução, mas ela não é tão fácil assim, não é tão simples. Né? Assim, então, um sistema Arla para você testar não é uma coisa que você vai fazer em 5, 10 minutos, meia hora. Então, se você tiver o conhecimento, você vai ver que precisa. Mas meu cliente não entende isso. Falar, se o seu cliente não entender isso, pelo amor, ele vai entender pela dor. Vai ter... Ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você no meio da estrada. Né? No meio da estrada, tal, e foi o que aconteceu. Aí, no início, o pessoal começou a usar os softwares para poder desabilitar o sistema, né, que usa até hoje, né? O pessoal desabilita o sistema ou faz o rate das falhas, né? Mas tem muita empresa, né, que quer, e por uma questão ambiental, elas precisam preservar isso. Perfeito. Elas não podem trabalhar com sistema de pós-tratamento desligado, e isso requer, então, uma mão de obra muito especializada, né? E só uma dica aí, pessoal, quem trabalha com veículo a gasolina, né, já existe sensor de NOx para os veículos gasolina na Europa. E isso vai entrar no Brasil. Vai chegar aqui. E uma das conversas lá, né, na feira em Dallas que a gente estava agora, semana passada, era justamente essa. Sensor de NOx para veículos a gasolina. Né? Então, o pessoal a gasolina também vai daqui a, sei lá, alguns anos aí, uns 2 anos, né, porque a lei de emissões está mudando, né? E ela vive essa lei de emissões. Né? Então, o pessoal da gasolina também vai ter que se deparar com isso aí. Bacana. O Jackson, conta pra gente então um pouco, acho que o Celso deu uma bela introdução aí, mas se a gente fosse definir, né, o que é a Hybrid Controls, o que a gente tem de produto, o que a gente encontra, né, o que é esse portfólio de soluções que vocês têm, né, e quem que é esse cliente de vocês aí? O André falou no começo, né, vocês estão lá dentro da montadora, vocês estão dentro da concessionária e também estão no reparador independente, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho aí do que é a Hybrid. Hoje a gente consegue transitar em todos os ambientes que demandam a parte do Arla, seja no reparador, dentro da oficina independente, até a montadora. Então, a gente consegue conectar as duas pontas ali. Então,
temos soluções para todas essas necessidades desse mercado. Então, hoje o portfólio da Hybrid, ele atende desde o teste simples de um sensor de NOx, né, de um sensor de particulado aqui, que são esses grupos que a gente trouxe. É interessante que, amigo reparador, a gente trouxe aqui, o pessoal trouxe aqui um pouco, está aqui na nossa mesa, aqui, ó. Tem os sensores aqui, né? Sim. Então, que de fato é parte aí do que vocês trabalham, né? Trouxemos ali também um pouco de umas amostras ali de catalisadores e fios DPF. Legal. Fio DPF, os catalisadores aqui, né? Legal. Isso aqui é o coração do sistema de Arla, né? Então, assim, hoje nossos equipamentos são capazes de testar toda a linha de sensores que compõem o sistema de pós-tratamento e também é capaz de fazer uma boa análise em todos os sistemas de sistema de pós-tratamento no que diz respeito a catalisadores e filtros DPF. Perfeito. Então, hoje, o reparador ele consegue ter precisão e rapidez nos diagnósticos através dos equipamentos que nós desenvolvemos e produzimos na Hybrid. Então, hoje a gente tem uma linha de um equipamento que é o NOx Tester Box, que testa todos os sensores, né? Faz teste de eficiência catalítica nos catalisadores, mas também para a parte de bomba de Arla, que é a parte, vamos dizer assim, principal, o coração da injeção do Arla no sistema de pós-tratamento. Nós temos solução para teste em bancada, com um equipamento que é capaz de testar a bomba conforme o plano de teste de cada fabricante de bomba. Então, a gente reproduz o plano de teste de cada fabricante em bancada para que o reparador tenha certeza que ele fez o diagnóstico correto, tenha precisão e agilidade no seu diagnóstico. Então, hoje a gente consegue equipar uma oficina de forma completa para que o reparador consiga fazer todo o reparo que é necessário para que o sistema de pós-tratamento funcione de forma ok. Legal. Os equipamentos emitem um relatório e tem um equipamento nosso que emite realmente um laudo. Tá. Porque, por exemplo, se a Polícia Federal Rodoviária prende um caminhão e tal, né, é preciso emitir um laudo, não um relatório. Né? Então, existe essa diferença entre um laudo e um relatório. E esse equipamento nosso, né, foi justamente o que ganhou o prêmio da EA, ele emite um laudo conforme a métrica do IBAMA, certo? Que é a métrica que o mecânico deveria usar na oficina. Perfeito. Certo? Então, o pessoal precisa entender que a unidade de medição é para eu avaliar um sistema dinâmico, porque emissões eu só consigo avaliar dinamicamente. Tanto que o teste só de dinamômetro não vale. Né? A montadora tem que fazer o teste de rua. Perfeito. Né? Então, quando você fala em homologação, você tem o WHTC, né? que é o teste de homologação. O WHSC, certo? E, ou seja, você faz um teste em dinamômetro e depois você vai para a rua. Com um equipamento chamado PENS. Um equipamento chamado PENS, que ele vai fazer a confirmação em tráfego real. Perfeito. Do que você viu no dinamômetro. Então, a função do PENS é essa. E é uma prática de 3 horas. Você tem que rodar 3 horas em circuitos mistos, cidade, rural, campo e tal, certo? Tem as velocidades também, que são compatíveis com essas vias, né? Então, são 3 horas, você vai pegar um modelo de cada família de motor para poder fazer isso, para mostrar que você está dentro de emissões, certo? Então, isso é o que chama de emissão de tráfego real. E existe um outro ciclo, que é o WNTE, que é um ciclo passa não passa, que é justamente onde se baseia os equipamentos que devem ser construídos para a oficina. Então, se eu for construir um equipamento para uma oficina mecânica, a oficina não vai ter que homologar, assim, não é o trabalho da oficina homologar nada, a montadora já fez, mas a oficina vai checar. Então, eu tenho que construir esse equipamento dentro desse ciclo de emissões. Eu não posso simplesmente chegar para o cara e falar assim, porque você vai andar com o caminhão, vai dar 100 ppm, vai dar 200 ppm na descarga, ou vai dar 50 ppm. Não existe isso, certo? Não tem esse valor, porque quando você está em carga, em tráfego real, certo? Você tem que medir quantos gramas do gás sai na sua massa de ar pelo escape, certo? A cada quilowatt-hora de energia que o motor gera. Exatamente. Então, é daí onde vem a unidade em gramas por quilowatt-hora. Isso para diesel pesado. Se for diesel leve, você faz em gramas por quilômetro. Certo? Então, tem toda essa. Então, assim, existe uma métrica que a oficina tem que usar e saber usar isso, né, para ela não fazer diagnóstico errado. Perfeito. Certo? Porque senão, assim, uma coisa que vai matar a oficina e mata qualquer empresa é o retrabalho. Certo? O retrabalho, se você fez errado, além de perder dinheiro, você perde o cliente. Né? E mostra para o seu cliente falta de conhecimento técnico. Né? Então, a gente vê muito isso, assim, algumas argumentações que, sabe, você fala, se eu fosse o cliente desse cara, eu nunca mais voltaria aqui. Sim. Né? Bom, mas... Interessante. O Celso e, né, o Romulo e Jackson
como é interessante isso, né? De como cada vez mais o carro, quanta informação ele devolve, né? Porque, putz, a gente tem segurança via ADAS, a gente tem aqui emissões, a gente tem dirigibilidade, a gente tem diagnóstico, scanner. Então, pô, ele é um ativo que devolve muita informação e como que essa abordagem de entender a informação e agir em cima dela vale como um todo dentro do carro e dentro da manutenção automotiva, né? É uma usina de tratamento químico. É isso aí, né? O caminhão hoje, os veículos vieram usina de tratamento químico. Né? Porque você passa a ter DOC, passa a ter o DPF que os caminhões não tinham, as vans tinham, passa a ter o SCR, né? Passa a ter o ASC, que é o de amônia. Aí você tem que se preocupar com o slip de amônia, com os carregamentos de amônia. As normas de emissões. GR, né, para o caminhão Euro 6 que não tinha agora, antes, né, então, você passa de uma média de NOx de 300, 400 ppm, 200 ppm, para 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm de NOx. Reduz muito, né? Reduz bastante. Mais reduz 80%. Certo? Aí, como é que ele conseguiu isso? Pô, aplicando EGR. Certo? Então, eu tenho que fazer com que a EGR trabalhe bem junto com o meu sistema de pós-tratamento. Né? Então, novas tecnologias foram agregadas no Euro 6. Para o Euro 5 não existia a injeção na fase fria do catalisador. No Euro 6 existe. Né? Mas pô, o que é fase fria? Quantos graus caracteriza uma fase fria? Né? A gente vai ver 180 graus. Então, chegou a 180 graus, você vai ver que ele vai dar uma injetada de ARLA, 32, para poder baixar um pouco do NOx. Certo? Então, são técnicas que foram colocadas, agregadas, para poder baixar emissões, ainda assim, em marcha lenta, que não vão acontecer no Euro 5. Legal. Certo? Então, tem tudo isso. Por exemplo, existe na norma, né, o induzimento, que eles traduziram como inducement. Né? Então, tem os inducements, né, que são dispositivos que vão avisar o condutor sobre determinada falha que ele precisa tomar alguma ação. Então, o scanner hoje mostra inducement. Né? E ele vem dizendo assim, erro de indução. Aí me ligou uma pessoa dizendo assim, o sensor de NOx está com erro elétrico. Eu falei, mas qual falha elétrica? Ele está com erro de indução, a indução do sensor não está boa. Eu falei, cara, mas não existe isso, indução elétrica do sensor. Não, aqui está escrito indução. Eu falei, não, isso é outra coisa, não é indução elétrica, é o inducement. A central está te dizendo que se você não fizer nada, ela vai tirar a potência, vai tirar torque. Entendeu? Então, assim, essa explicação. Legal. E é interessante, Celso e Jackson, né? A gente tem um evento, esse evento ele é separado em 7 trilhas, né? E sabe qual é a trilha mais buscada pelo reparador? A trilha de diagnóstico. Então não é à toa, né? Assim, amigo, para vocês ouviram aqui a quantidade de detalhes técnicos que tem no diagnóstico para você interpretar e entender como fazer o reparo correto, né? E no fim não é que tá assim, né? A gente tem os equipamentos certos, mas precisa ter instrução correta. É o conhecimento. A gente fala, é o grande diferencial. Os clientes ligam, pô, mas quanto custa o equipamento? Eu falei, não compra equipamento agora, não. Vem fazer o treinamento. Faz o treinamento mesmo. Teve um cara que me falou, você é um péssimo vendedor. Eu falei, sou horrível vendedor, mas você não vai sair daqui enganado. Então, assim, vai, faz o treinamento, entende o que a gente está falando, depois você decide. Certo? Porque aí você vai saber onde você está entrando. Senão o cara compra uma Ferrari e... cara, não tem nem carteira para dirigir. Nem carteira para dirigir, E falando um pouco dessa adoção, o Jackson, eu sou uma oficina, né? Às vezes da linha leve, eu começo a receber ali as vans, né? Que já tem o Arlo, ou sou uma oficina, utilitários leves, ou sou uma oficina da linha pesada, mas ainda não faço esse tipo de trabalho, né? Qual que é esse racional, assim, né? Que tipo de equipamento que é para entrada, né? Quanto tempo que eu consigo ter um payback dele, né? Que serviço adicional que eu gero, né? Que abordagem que eu teria com o meu cliente para gerar, né? Porque a gente vê muito isso em outros produtos, né? Dentro da oficina leve até, isso. Né? Quando a gente fala até do scanner, né? Pô, o scanner, você deve cobrar um diagnóstico, né? Com certeza. Quando a gente fala de troca de óleo, de câmbio automático, fala, né? O ar-condicionado. Então a gente vê que essa abordagem do dono da oficina dele, porque é muito diferente dele comprar um produto que ele vai colocar lá dentro e vai trocar. Pô, ali é substituição e ele cobra do cliente. É suprimento. É suprimento. Aqui não, aqui ele está comprando um ativo e para ele, né, esse ativo gerar receita, ele precisa ter um plano de negócio. Né? Ele tem que vender o negócio. Ele tem que vender. Ele precisa, então ele conta tem que saber um pouquinho, vender o serviço. Isso. Né, o que No curso a gente ensina isso também. Conta assim de forma... Qual que é o pitch do elevador, né? Eu preciso adquirir um equipamento desse, né? Qual que é esse...
Então, no curso a gente mostra justamente isso, porque uma das... do objeto de desejo de quem vai fazer o treinamento, lógico, é aprender sobre o sistema, mas é como eu vendo o meu trabalho. Tá. Né? Então, a gente explica toda essa parte técnica para ele, certo? Para ele entender as razões que a gente está dando para ele, de argumento para ele usar. Por exemplo, qual que é a ordem do serviço? Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar um veículo com problema de ARLA, por exemplo? Né? Então, ele vai pôr o scanner dele, vai ver a falha, aí ele tem que pegar, medir, fazer a medição do ARLA, ver a qualidade, concentração, ele tem que medir depois o sensor de NOx separadamente, aí ele tem que depois que passar para a bomba de ARLA, e aí ele tem que passar para a parte do catalisador, certo? Só que previamente ele tem que ver se o combustível que está lá tá bom, né? Ele tem que ver se o veículo não está chipado, se ninguém mexeu na central, certo? Condições mecânicas do motor. As né? condições O carro chega mecânicas lá, do motor, um problema sério de motor. o bico injetor diesel, por exemplo, Exato. certo? Turbina. E afeta dali para frente. A Isso, nossa né? turbina. Igual teve um cliente que chamou para a gente fazer um diagnóstico, que ele falou que estava entupido o catalisador, que ele já tinha trocado e tal, que estava entupido. Aí foi atender aqui em Cotia, a gente foi atender o cliente, até de uma empresa, né? E aí chegando lá, moral da história, a turbina estava estourada. Estava comida, a hélice da turbina, a pá da turbina, toda comida. Ou seja, Toda estourada. E ele teimando que era o ARLA. Sim. Então nós fomos com os equipamentos, mostramos, ó, aqui não tem nada de ARLA, não tem nada obstruído. Você já desmontou a turbina? Ainda não. Então desmonta. Aí ele desmontou, a turbina estava toda comida. Toda estourada. O sistema de pós-tratamento, às vezes, ele vai ser não é a causa do problema. Ele vai te traduzir um efeito colateral de alguma coisa fusível, errada, né? Exatamente. Ele só é a febre do organismo. É. Né? Você está com febre, mas você está com uma infecção. Então você tem que resolver a infecção. Então, no sistema de pós-tratamento, muitas vezes você tem que atuar no conjunto do veículo. E Celso, você estava comentando aqui no backstage que hoje umas oficinas médias para grande, elas já têm mais ou menos uns 30% do serviço está concentrado no pós-tratamento no ARLA, né? Do faturamento total da empresa, né? O ARLA já é 30%. 30%. Ou seja, quem não tem o equipamento para fazer diagnóstico, para poder tratar, ele está recusando esse tipo de serviço. Perdendo uma grande oportunidade. Porque às vezes o pessoal acha assim, vou me isolar. Eu estou ganhando dinheiro isolando. Mas você vai ganhar muito mais dinheiro dando manutenção. Sim. Né? E outra, isolar é crime ambiental. Olha só. Então, se você dá o azar da polícia te parar e viu que você fez, acabou, você arrumou, foi para a cabeça. Sim. Né? Então, assim, e outra, se você... aonde está o dinheiro disso? Né? Tá. Porque, assim, aquele caminhoneiro, o cara que não tem uma renda muito grande, ele vai partir para isolar, que é o que a gente vê aí. Mas as grandes empresas, onde está o dinheiro, elas têm uma preocupação com o meio ambiente. Tem um SG lá da empresa, ela tem que trabalhar. Ou ela tem a consciência ambiental, ou ela tem, assim, né, a obrigação. Né, porque um cliente maior dela cobra um compliance. O cliente maior cobra que ela tenha, né, então ela tem que ter um sistema de gerenciamento de emissões, tem que se adequar. E aí que é o dinheiro. Né? Então eu vou procurar esse pessoal para oferecer meu serviço. Onde a gente fala, às vezes você vai procurar o chefe de oficina para você oferecer um serviço, porque a empresa trabalha com a parte de você falou de compliance, do SG. Né? A empresa trabalha com a parte do SG, né? Ela trabalha com a parte de emissões, né? E aí você não deve procurar o chefe de oficina, você tem que procurar o cara de marketing. Olha só. Porque isso é um assunto que a diretoria da empresa trata com o cara do marketing. Sim. E às vezes o cara da oficina, ali, ele não está tão ligado a isso. Mas o cara de marketing precisa dessa solução. Porque isso aí é um atributo de valor para aquela empresa. Justamente. Então, esse assunto de emissões, às vezes, está muito mais ligado ao marketing do que ao chefe de oficina. Então, e aí você procura esse cara, apresenta a sua oficina. Tanto que tem clientes nossos, alunos, que falam, vai lá, apresenta para essa empresa, se precisar me liga, que eu converso com o pessoal lá. A gente faz uma conversa no Teams, que eu entro e a gente conversa. Porque a gente apresenta tecnicamente aonde isso vai ajudar a empresa. E você estava falando um pouco, Celso e Jackson, né? Vocês estavam comentando um pouco que, né, a gente está umas duas edições atrás, um pouco do que vem da Europa, né? Que a Europa já está um pouco mais à frente. O que são os lançamentos ou novidades, né, da Hybrid Control aí para 2026? E o que são as tendências nessa linha para os próximos 3, 5 anos que vocês enxergam, assim, né? O que vai ser a novidade nessa linha dentro da oficina? O que é a oficina que já é
já tem esses 30% aí de receita, né? Fazendo esse tipo de trabalho, para onde isso está indo, onde ela deve estar ligada, né? Que tipo de tecnologia vem aí, que tipo de conhecimento novo vai ser o futuro aí na linha aí das emissões? A gente vê que, assim, por exemplo, eu fui para Nova York, a gente desenvolveu lá as leituras dos sistemas, o pessoal, né, a gente rodou, fizemos Peterbilt e tal, bom. E o que eu vi, o pessoal lá, eles estão trabalhando junto com as concessionárias. Então, às vezes, eles pagam um determinado valor para ele poder ter acesso, né, à concessionária, porque ao online, o sistema online, porque offline o sistema dele já não faz muita coisa. Sim. E aqui o Brasil está no mesmo caminho. Né? Então, você tem um scanner hoje, igual, por exemplo, vocês, tem uma dificuldade muito grande em executar alguns testes, porque esses testes só são executados nas concessionárias. Por exemplo, reconhecimento de catalisador, alguns reconhecimentos, só a concessionária está com equipamento para isso, porque ela tem um sistema online. Lógico, o pessoal que fabrica scanner está atrás disso, tal, né? Tá tentando quebrar isso aí, mas assim, a gente vê que, como lá fora, a tendência é isso um pouco mais para a mão da concessionária. Parcerias também, né? Assim, porque a concessionária também, normalmente, ela tem essa vantagem de ter acesso privilegiado aos equipamentos de ponta da montadora, mas o mercado reparador independente também tem um conhecimento e uma expertise muito maior em reparo e tem um volume muito maior de veículos que já estão fora de garantia. Sim. Então, se juntar essas duas forças aí é importante, é uma força de negócio para as duas partes. Então, porque a tendência é grande. A gente vê até na linha aí dos scanners e tal, né? A gente vê casos de algumas montadoras que eles cobram pelo serviço, mas o mecânico independente ele pode ir lá pagar uma taxa, né, por aquele acesso, para aquele plugin, né? Resolve aquela parte do problema. Justamente. Isso a gente vê globalmente também isso acontecendo, né? Ou seja, no fim, a montadora também precisa que a frota dela circule, né? Justamente. E como que ela ajuda, né, de alguma forma, dá um apoio e de alguma forma ela se monetiza também em cima disso, né? Nessa conexão. É o que você falou. O que a gente vê globalmente acontecendo é o que vai acontecer no Brasil, que a gente está dando no bolo. É uma onda que chega aqui. Em determinado momento, a gente viu isso agora com o Euro 6, por exemplo. O Euro 6, você vê, né, ele tem várias fases. Tem fase A, B, C, D e F. Tem várias steps. Então, a gente começou em 2022 com a fase A. Certo? Em 2025, a gente foi para a fase C. Sim. E agora, em 2027, a gente veio para a fase E. Isso aí. Aí, em 22, quando lançou, o pessoal de oficina mecânica comprou equipamento falando, estou maquinado. Meu scanner que eu tenho aqui faz Euro 6. Sim. Legal. Quando foi 2025, começaram a sair os modelos novos, aquele scanner que ele tinha travou. Ele falou, mas como é que meu scanner não faz esse carro aqui se ele é Euro 6? Porque mudou a fase. Só que ninguém contou isso para ele. Aí ele teve que ligar para o cara que vendeu o scanner para ele e falar, vê aí para mim, entra, tenta liberar. O cara conseguiu liberar. Em 2027 vai acontecer a mesma coisa. Vai travar. Alguma coisa não vai fazer. E ele vai ter que recorrer a esse cara que ele comprou o scanner de novo. E essas fases são oportunidades, porque à medida que as etapas vão evoluindo, são novos sensores que entram, novos sistemas. Então a gente consegue desenvolver solução para isso também, e a oficina, por sua vez, adquirindo o conhecimento e as atualizações, os equipamentos necessários, ela vai estar sempre acompanhando o mercado e estando pronta para atender esses veículos de ponta. E aí, com isso, vem novos sensores. Né? Por exemplo, você vê que agora, no lançamento, nem todos os veículos Euro 6 tinham sensor de particulado. Agora, os sensores todos, em 2025, estão saindo com sensor de particulado. O sensor de amônia só saiu para as máquinas, uma máquina amarela, da linha amarela, beleza, mas deve sair para os veículos pesados agora, talvez em 2027. Legal. E vocês também comentaram que alguma dessa evolução também chegou no utilitário leve também, né? Sim, então, a gente está entrando também dentro das oficinas de leve, né? E que começa a ter essa necessidade também desse tipo de diagnóstico, né? E aí, o que acontece? Um outro fator que, por exemplo, no Euro 5, o pessoal tinha o comércio da troca da pedra do catalisador. Chamam de pedra, né? Chamam catalisador de pedra. O catalisador que está aqui, né? O catalisador aqui, esse aqui são os dois catalisadores SCR, os dois SCR. Tá. Um é cerâmico, o outro é um composite. Entendi. Né? E esse aqui é um DPF. Sim. Certo? Então, veja, a montadora precisa passar emissões. Então, o que ela está fazendo a partir agora do Euro 6? Né? Ela está fazendo um blend químico para o catalisador para poder passar emissões. Por exemplo,
eu preciso de um DOC, que vai fazer o tratamento do CO, HC, Tá. certo? Só que talvez eu precise de uma massa, uma quantidade de material muito grande para esse DOC cumprir a função naquele motor que eu tenho, Perfeito. certo? Aí o que eu faço? Eu diminuo esse DOC, certo? E faço o meu DPF, que vem na sequência, assumir parte dessa função. Então, eu crio um CDPF. Então, o DPF passa a ter... Porque o DPF ele é carbeto de silício, ou tem outro elemento que chama cordeirita. Cordeirite, certo? Então, assim, eu pego esse carbeto de silício e dopo ele com platina, faço a dopagem de platina. Né? Aí ele vira um DOC também. Então, o DPF deixa de ser só um DPF e vira um CDPF. Olha só. Aí eu diminuo o DOC, porque o meu DPF vai fazer esse tratamento. Então, na média, eu baixei a emissões de HC e CO usando o DOC e usando esse CDPF. Então, se eu não sei disso, eu tiro esse CDPF e coloco só um DPF comum, uma cerâmica comum, certo? Eu vou atrapalhar emissões. Tirando parte da eficiência do sistema. Assim como se eu tenho um ASC, que é um catalisador para amônia, esse ASC tem platina, tem ródio. Então, esse ASC também já faz parte do trabalho do DOC. E faz parte do trabalho do SCR, por causa da química dele. Perfeito. Ou seja, eu jogo com toda essa química. Você vai escalonando o tratamento ao longo do E aí eu passei emissões, eu sou motor, eu passei emissões. Certo? A minha concessionária não vai ter esse problema. Porque esse catalisador para ela é o número de peça que está lá, a química que está ali, para eles não faz a menor. Ele vai pegar o número de peças e vai pôr lá. Uhum. Mas para o pessoal que está aqui fora tentando trocar pedra de catalisador, trocar a cerâmica, né, isso faz toda a diferença. Porque se eu não acertar naquela química, eu coloquei um defeito naquele caminhão. Né? Então, os catalisadores Euro 5, 95% era vanádio. Era química, a camada de revestimento, né? Era vanádio. Agora a gente tem zeólita de cobre e zeólita de ferro. Legal. Certo? E isso a montadora, ela não é obrigada a divulgar, ela não é assim. Isso, né? Então, quem está usando o quê? Hoje é uma incógnita e assim, e se colocar qualquer coisa. Por exemplo, a China vende. Igual, lá em Las Vegas mesmo, né? Na cima, lá na Apex, tinha lá. Eu conversei com a chinesa lá, ela falou: não, a gente tem tudo, a China fabrica tudo. Zeólita de ferro, de cobre, tudo. O meu problema é você me falar o que você quer. Entendeu? Não é simplesmente... Igual cara... E ela está relacionada com esse output ali, que é a emissão, né? No fim, para resolver a emissão. Né? Exatamente. Muito interessante. Uma coisa que me chama atenção, né, e pegando até um pouco dessa evolução, de fato, e até numa linha do que a gente, Oficina Brasil, defende, né, a gente está aqui para apoiar o reparador, a ele se desenvolver, e essa visão de gestor, né, entendendo que tem novos tipos de serviço para ele executar, que ele não está executando. E muitas vezes ele não está ali ainda fazendo o cálculo que o investimento vai ser pago em curto espaço de tempo e que aquilo vai ser um acréscimo de serviço para ele que resulta ele prosperando com o ativo que ele já tem hoje, né? Sim. Então, como vocês hoje apoiam o reparador a fazer esse cálculo, e até já emendo que eu entendo que vocês também são um braço de educação, né? Para levar isso para o reparador, né? Então, a possibilidade da Hybrid hoje junto ao reparador ela é super alta, porque você ajuda o reparador a entender isso antes até mesmo dele adquirir o produto. Por isso que a gente fala, vem fazer o treinamento primeiro, se informe, né? Porque assim, a gente fala, a maior ferramenta que ele tem na oficina é o conhecimento. A maior ferramenta não é só um conhecimento técnico, ele também é um alerta de negócio. Você vai lá, por isso que a gente sempre, quando convida uma oficina a fazer o treinamento, o Celso sempre fala isso, traz o seu técnico, mas vem o dono da oficina. Mesmo que você não vá fazer o reparo diretamente, mas você tem que entender as oportunidades que esse negócio te dá, como é que você vai implementar isso dentro da estrutura que você já tem, como é que você vai fazer gestão disso e planejar o investimento que você vai fazer. Porque isso é que determina o sucesso do negócio. E é perfeitamente viável. Quando você planeja, a recuperação disso 6 meses a 1 ano no máximo, você já está com tudo pago, ganhando dinheiro e consegue fazer isso se tornar uma unidade de negócio dentro da sua oficina. Agora você tem que realmente investir em conhecimento. Que aí é o seu grande diferencial. Tanto para você saber como você vai gerir o teu negócio, como você vai implementar isso, mas ter sucesso também na reparação, de forma que você não tenha retrabalho, que você não tenha desperdícios, enfim. Fazendo essa receita de bolo aí, de planejar o teu negócio e treinar a pessoa certa dentro do conhecimento correto, adquirindo os equipamentos da forma planejada, você tem pleno sucesso ali, porque é um negócio rentável, porque tem uma infinita gama de oportunidades que é só você olhar por qualquer janela a quantidade de veículos circulando no Brasil, que é movido a diesel, né?
é infinita. Então, a gente tem uma grande oportunidade para explorar. Já, Celso, nesse propósito, né, de levar esse conceito para o mercado, né, isso leva à transformação da oficina, né, porque a gente enxerga muito assim, né, que o maior concorrente da oficina é ela mesma, né, no sentido em que o carro, né, a mobilidade, o caminhão tá evoluindo muito a tecnologia. Sim. Ela já é o destino principal desse ativo, só que ela precisa evoluir junto, né? Que iniciativas que vocês têm, né, para 2026 para estar mais próximo desse mecânico, para levar esse conceito, né, para espalhar isso, né, para um volume, né, de dezenas de milhares de oficinas, né? Que iniciativas que vocês têm assim que vocês podem compartilhar que vão gerar essa conexão, né, com esse público mais e levar esse conceito, essa informação de forma mais pelo Brasil todo, né? A gente vê assim, como a gente sempre mexeu com o treinamento, né? A gente vê que assim, o conhecimento ele precisa de um percurso formativo. Sim. Certo? Então, a primeira coisa é você conhecer aquilo que você está mexendo. Sim. Né? É como IA hoje, né? A IA, você falou de primeira onda, segunda onda. O diesel, assim, o conhecimento é a mesma coisa, né? Você teve o inicial. Ó, isso aqui é Euro 6 e tal. Como é que você vai se desdobrar? Certo? Então, tem o desdobramento, que é a parte do diagnóstico. Sim. Porque para a pessoa começar a fazer o diagnóstico, ela tem que ter previamente um conhecimento e ter trabalhado com aquilo. Os fundamentos. Então, por exemplo, o curso que a gente vai passar a oferecer o próximo ano é um curso mais voltado a diagnóstico, Perfeito. porque os alunos já estão com essa cabeça, o cara já mexeu com isso. Já sei como funciona. Já tem esse feeling. Agora eu preciso aplicar isso na prática aqui. Esse é um curso. Como é que funciona esse curso, Celso? Ele dura quanto tempo? Ele, né, qual que é o volume de pessoas que vocês treinam? Qual que é essa... Conta um pouquinho aí para como que ele acessa isso, né? O nosso curso geralmente é aos finais de semana, sábado e domingo. Né? A gente, no máximo, às 8, 9 pessoas. Agora já 16 horas. São 16 horas a carga horária. Né? E hoje a gente faz uma correlação de Euro 5 e Euro 6. Tá. Né? Porque ainda tem muita gente entrando no mercado que nem conhecia Euro 5. E mesmo os que conheciam alguns conceitos, ainda não eram bem consolidados. Então a gente mostra os conceitos, né, do Euro 5, toda essa lógica de funcionamento dele e correlação com o Euro 6 e mostra essa novidade do Euro 6. Sim. Né? E agora, então, a gente entra no diagnóstico. Então, a gente vai ter os carros para a gente poder trabalhar. Né? Aí sim você pode partir para a prática. Né? Hoje a gente já faz a prática, que é desmontar as bombas de ar, o pessoal conhecer, ver, né, tal. Então, já tendo essa noção, então a gente coloca um step a mais no treinamento. Legal. E aí, formando nesse... Né, ele está apto ali para conseguir executar esse tipo de serviço na oficina dele. Isso. Então, nesse primeiro treinamento, ele já sai com uma noção muito boa, né, para ele poder iniciar. Legal. Lógico, ele vai ter algum problema, algumas dúvidas, ele liga para a gente. Né? Então, vocês estão disponíveis ali Sim, no dia a dia? A gente tem 2 pessoas na empresa, na rádio. Legal. E é o que a gente fala. A parte mais importante do curso é o pós-curso. Entendi. Então, o pós-curso é o mais importante, porque é onde o cara vai mexer, onde ele precisa de apoio. Olha só. Entendeu? As dúvidas dele. E é uma coisa que a gente acredita no Brasil, que é esse conceito de comunidade. Né? Ele fez o curso, ele entrou para a comunidade hybrid e começa ali, então, a interagir com vocês, né, nesse suporte e com outros reparadores também. Porque se ele não faz o treinamento e pede socorro, como é que eu vou conversar por telefone? Ele não sabe nem o que eu estou falando. Perfeito. Entendeu? Se ele fez o treinamento, viu? Você lembra daquilo que eu falei? Olha, você lembra disso aqui e tal? Lembro. Então, é isso aqui. Tá? Porque senão o cara... senão vira igual... Ele só quer a receita pronta. Como é que eu faço? Troca o quê? Como é que eu faço isso aqui? Cara, o telefone não tem como. E um grande diferencial nosso é o suporte. A gente faz uma questão enorme de manter isso vivo. Grupo de WhatsApp, linha direta, todo mundo que faz o treinamento fala com o Celso. O Celso não é uma pessoa inacessível, difícil, nada disso. Não, na viagem eu estava lá atendendo o pessoal. Atende todo mundo. Isso é um grande diferencial. Porque é o pós-curso, como você falou, que faz a diferença. Agora eu sei o que fazer, eu estou encorajado a me lançar nisso aqui. Sim. Mas aí as dúvidas vão aparecer naturalmente, dificuldades. E aí o pós é que vai fazer a diferença desse acompanhamento. Existe muita conversa de TikTok, assim, sabe? Às vezes o pessoal entra nas nossas conversas, assim, a gente tem os grupos lá, a gente vê um pouco, e aí os conceitos estão errados e tal. Às vezes estão falando de DPF, outro está falando de SR, aí muda, aí junta... Estações.
faz uma... Como tudo na internet, tem um grande mercado da oportunidade. Eu quero falar disso porque está na moda, porque dá dinheiro, porque dá audiência. Então o cara começa a falar de um assunto que ele não domina plenamente e acaba influenciando negativamente quem realmente precisa aprender da forma correta. Então a gente também tem um grande trabalho de desmistificar essas lendas de internet, que falam um monte de bobagem aí. Assim como a gente tem que tomar cuidado com o Google Doctor, né? Nossa, você joga lá e você já acha que sabe qual remédio tem que tomar. O mesmo vale para o diagnóstico automotivo, né? Não, precisa de muito conhecimento, muita formação, ferramentas certas, né? Não é também... O cliente já chega na oficina com o Google debaixo do braço. Né? Só eu vi no Google que é só apertar esse parafuso aqui. Então, o mecânico vai nessa onda também quando ele quer aprender o diagnóstico. Eu ouvi dizer que era só mexer com isso aqui, comprar tal equipamento. Não é bem assim. Então, a gente aqui tem autoridade para falar disso. Legal. E dar as informações e o apoio correto que o reparador precisa. Legal, André. Que papo, né? Acho que no fim aprendemos bastante aqui, né? Sobre sistemas de pós-tratamento, essas evoluções, né? E como a Hybrid ela está se posicionando no mercado, levando conhecimento e solução aí para o reparador, né? Muito legal, né? E ver uma empresa brasileira, né? Desenvolvendo tecnologia de ponta, né? Levando tecnologia para o mundo inteiro, né? E chegando em primeira mão junto com os nossos amigos reparadores para que eles façam um serviço ainda melhor, né? Foi legal, por exemplo, o pessoal que foi para a China, né? Nas excursões que eles estão fazendo, né? Vários mandaram depoimento. Pô, tô na China aqui, cara, seu equipamento tá aqui. Eles usam o seu equipamento como base para mandar os equipamentos de controle de qualidade para mandar para o Brasil e tal. Isso é gratificante. Legal, né? Igual o pessoal, o Ivo mesmo lá, né? Do Rio de Janeiro, tem oficina lá, falou, cara, olha só, tô negociando uma bomba com o cara aqui, ele tá testando o seu equipamento lá na China. Tal. Olha só. Bem legal. Bem legal. Legal, né? Nossa, muito bom. E aí, André, estamos entrando então na última etapa aqui do nosso final do papo aqui. Aqui vai ser para conhecer um pouco mais o Celso e o Jackson, Isso né? Aí. É um bate-bola, jogo rápido, onde a gente vai fazer aqui 10 perguntinhas, mas é papum. Para conhecer um pouquinho mais de vocês, né? E o amigo reparador também ter essa oportunidade. Eu vou começar aqui, André, pode ser? Manda ver. Para vocês, então, um carro que marcou a vida de vocês. Fala aí. Alfa Romeo. Vale repetir, não? Alfa Romeo foi o carro que a gente mais tecnológico que a gente teve contato pela primeira vez. Foi o que mais a gente apanhou também. Então, Fiat também dá mostramentos para Alfa Romeo. Nossa, eu fui especialista em Alfa Romeo por 5 anos. Essa foi nova aqui, né? Alfa Romeo aqui. Qual era? 147? Tinha 455. O Spider, cara. Spider, nossa. Carro bonito. Teve até um episódio com a Spider lá que, meu Deus do céu. 156, eu peguei ele ainda trabalhando em concessionário, eu fiz os cursos do 156 ainda como concessionário. Nossa, aquilo ali era supra-sumo. Que legal. Muito bom, marcante aquilo. Atropelei um cachorro como Spider. Nossa, história para contar. O Jackson, Celso, um líder ou uma referência que te inspira, quem seria? Pô, cara... Olha, Bill Gates é o cara, assim, sabe, que eu acho pé no chão. Sim. Certo? E, assim, tem um caráter muito, disciplinador. É um cara, sabe, se fosse Bill Gates. É um cara, que legal. Que legal. Eu tenho uma admiração muito grande por um líder que fez parte da nossa história, que foi o Cledorvino Bellini. Eu peguei a época do Bellini na Fiat. E foi um cara assim que mudou a história da empresa e continua ativo até hoje no mercado. Ele é hoje um grande executivo aí da parte da indústria de Minas Gerais, né? Que legal. E é um cara que eu tive uma grande oportunidade de ter contato com ele, embora estivesse num nível muito distante, mas ele era muito acessível. E é um cara assim, que deu grandes lições de transformação para a gente. Que legal, que legal. Essa aqui eu acho que eu sei a resposta, mas vamos fazer assim mesmo, hein? Uma ferramenta que não pode faltar na oficina. Vale chave inglesa? Computador. O computador. Olha só. Todo conhecimento está aí, né? Hoje, felizmente, o computador, a internet, tudo isso que está ligado à tecnologia faz parte da vida do mecânico, né? A gente viveu essa transformação de ver o computador chegar dentro da oficina e sempre pareceu uma coisa nebulosa, assim, difícil. Não? Mas hoje o computador pode se traduzir no próprio celular. Sim, então hoje o celular, eu acho que talvez mais que o computador, é uma ferramenta que está dentro da caixa do mecânico ali, é o primeiro recurso que ele abre mão
tirar ele das enrascadas lá, de aprender, né? É um meio de aprendizado, meio de informação. Eu acho que o computador Às vezes ele já misturado coloca com o o celular, scanner, isso já, é a própria plataforma de exato. O scanner já está dúvida, misturado né? com tudo isso, né? O scanner hoje é acessível pela internet, então acho que o celular e o computador é um grande companheiro. Que legal. Legal. Uma inovação automotiva que você admira. Que você fala, pô, essa daqui é Eu tenho uma grande nossa, admiração pelo tem sistema ADAS. sistema ADAS, Fiquei legal. fascinado. Eu sempre gostei muito de segurança veicular. E a gente viveu as primeiras fases ali de ABS, airbag, né? A gente tudo fez parte de um mundo que a gente não conhecia e viu como novidade nascendo ali. Hoje você dirigir um veículo com grande tecnologia de segurança salva vidas, traz tranquilidade, consegue tornar o trânsito mais humano, mais seguro. E é uma coisa que avança, né, uma velocidade incrível, com grandes novidades. Então, se já chegou nos caminhões, né, hoje é uma realidade, no nosso mundo aqui do diesel, é uma realidade que está presente nas oficinas. Aliás, é uma grande oportunidade de negócio também para quem deseja avançar tecnologicamente. Então, o sistema ADAS, na minha opinião, é uma coisa que me traz grande satisfação de ver que isso tornou uma realidade ali e traz grandes benefícios. O sistema de gerenciamento também de pós-tratamento, sabe? Os sensores, assim, é estado da arte. Se você for ver a construção desses sensores, é estado da arte. O próprio desenvolvimento do bico injetor diesel também. Sim. Sabe? Quanto isso evoluiu, né? Quanto isso evoluiu. É muito interessante. Uhum. Por exemplo, eu fui para a VL, eu fui para Arren, FV, fazer o treinamento em Arren pela essa empresa, né, que eu trabalhei. E a gente chegou lá, o cara mostrou para a gente, isso foi em 2008, não sei, 2010. E ele estava mostrando um injetor que ia ser feito para 2020. Olha só. Isso, injetor da Bosch, tal, que ele estava fazendo para cima de pós-tratamento. Então, injetor piezo, cara, nossa, o negócio é impressionante a gente ver como é que o sistema de pós-tratamento ele se tornou muito mais complexo de qualquer outro ponto do automóvel. Olha só. Ele é muito extremamente complexo. a Demanda melhoria realmente na conhecimento. combustão. Incrível. O resultado que isso traz em termos de emissões é fantástico. A termodinâmica assim, aplicada ao sistema de combustão, ela o sistema de pós-tratamento hoje ele é realmente uma área do conhecimento do automóvel à parte, assim, que demanda realmente fascínio ali. Legal. Depende realmente muito do conhecimento. Vamos lá. Ó. Agora é o poder de síntese em uma palavra. Como a gente define o nosso setor aí da reparação automotiva hoje? Desafiador. Não dá para definir de outra forma. Assim. Eu diria, é uma palavra que define muito isso também, oportunidade. O mercado, assim, quando você olha para o mercado reparador, você só enxerga oportunidades. Legal. E falando em desafio, o que é um desafio hoje que tira seu sono? Traduzir para o mecânico de uma forma palatável, né, toda essa tecnologia que está chegando, né, e como dar a ele, ao mercado reparador, inputs ou condições de absorver isso e de fazer o trabalho dele no dia a dia, sabe? Como transformar isso em produto, em conteúdo, né, que realmente faça diferença na vida. Tornar tudo isso acessível ao mecânico, considerando toda a realidade que a gente enxerga no país, em termos de gap educacional, condição econômica, socioeconômica, perfil, né, das empresas e das pessoas que compõem essas empresas. O grande desafio é traduzir tudo isso numa linguagem acessível, uma forma que todo mundo consiga absorver o que precisa sem ser acadêmico demais e sem ser superficial demais e achar um meio termo. O nosso próximo lançamento está muito ligado a isso, que é uma interface de interpretação de tudo isso que está acontecendo no veículo, sabe? Com todos esses catalisadores e filtros agindo juntos. Sabe? Que legal. Vamos ver se... Tudo que a gente faz hoje, a gente pensa nessa preparando linha. lá, vamos ver se... O comentário, assim, né, eles escrevendo, né, esse desafio, assim, né? Parece que tem uma empresa chamada Oficina Brasil que ajuda. Espera A nisso, gente né? faz um pouquinho disso aí, né? Muito bom. Não é, cara? Puxa vida. Mas estou falando da Oficina Brasil. Legal. Temos algo em comum. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Uma conquista profissional que enche vocês de orgulho. A Hybrid.
Olha só, hein? A hybrid. A gente tem reconhecimento, né? Igual, poxa, quando eu ganhei o prêmio da EA, recebi o telefonema, o cara falou, pô, mas você tá aí no Brasil, cara? Eu falei, tô aqui, quer dizer. Olha só, hein? Que legal. Não é só jacaré na rua andando, não. Né? Assim, tem muita gente boa, muita empresa fazendo trabalho legal, muita gente na área de instrução também fazendo muito trabalho bom aí, né? Muita gente boa. Eu vou te falar assim, que na minha carreira, eu tenho uma carreira de profissional dentro da área automotiva, modesta, mas longa, né? Assim, trabalho com automóvel desde que eu tinha 16 anos de idade e nunca parei. Dentro de uma marca forte, de uma indústria, né, vencedora, que é a marca Fiat, cujo grupo Stellantis e tudo mais, mas eu sempre falo para o Celso que a minha melhor fase profissional está sendo essa. Que legal. Porque a satisfação de trabalhar com algo tão inovador, né, que são os produtos que o Celso consegue desenvolver dentro da Hybrid, e o resultado que isso impacta no mercado, né, a transformação que isso gera dentro dos negócios, da vida das pessoas, é muito gratificante. Assim, é o melhor momento que eu estou vivendo da minha vida profissional, é isso aqui. Então, para mim é impactante estar aqui. Legal. Obrigado. Eu estou entrando no mercado, né, sou estudante do Senai, vou entrar no mercado de reposição, sou apaixonado. Que dica vocês dariam para eu que estou ingressando nesse setor? É muito estudo. Não formação tem técnica. É formação técnica mesmo, né? Busca os fundamentos antes de buscar o específico. Eu sempre digo isso. Porque tem muita gente querendo consertar caminhão, mas não sabe medir uma resistência com multímetro ali, não sabe conceitos básicos de mecânica, de física, enfim. Você deve buscar os fundamentos para depois buscar o específico. E aí você aprimora o seu diagnóstico. Exatamente. Você vai fazer com excelência. Muito bom. Uma ação de marketing que vocês viram, aplicaram, que vocês acharam que foi fantástica, assim, genial essa ação aqui dentro do nosso setor ou fora, né? Cara, o nosso encontro foi uma jogada muito impactante, né, cara? O encontro que nós fizemos de diesel. Isso foi uma jogada assim. A convenção de diesel que nós fizemos lá, né? A convenção diesel, ela foi uma espécie de validador do quanto o nosso trabalho impacta no mercado diesel. A gente conseguiu congregar todas as empresas e os negócios que estão ligados a gente de uma maneira extremamente orgânica. A gente levantou a mão e falou assim, vem conosco aqui, todo mundo veio. Sabe? Isso foi muito gratificante para a gente. Mostrou o quanto a gente realmente faz diferença para quem a gente trabalha. E assim, ter o nosso equipamento sendo comprado por empresas chinesas. Olha só. E assim, a gente fechou também com a Hella, a gente pode falar isso, né? Sim. A Hella Brasil, e isso acabou chegando à Hella Alemanha. Olha só. Fechamos com a Hella Alemanha também. Aí vendendo para a Bulgária e tal. E tem outros clientes aí, né? A própria FPT, que a gente pode falar, né? A FPT a gente fez também equipamento, né? E aí foi para a Itália, agora estamos vendo uma negociação talvez para a China. Mas assim, sabe, isso está coroando a gente. Muito legal. Ter o nosso trabalho reconhecido por grandes marcas, acho que é o ápice que toda empresa deseja, né, saber que o que a gente está fazendo. Acho que havia brasileiro vender para chinês, vender para alemão. Tecnologia, né? Motivo de muito orgulho. Não é só soja, né? Pois é. Uma tendência do setor que a gente não pode ignorar, do aftermarket. Né? A tendência de modificação dos produtos por uma questão de emissões. Certo? Então, assim, não vamos falar que é uma melhoria, né? Mas sempre vai estar uma modificação. Mirando na... Igual agora, mudou a química do catalisador. Mudou a montadora fazer um blend porque ela precisa passar emissões. Sim. Então, se não ficar de olho nisso, quer dizer, entender isso bem e saber onde você pode agir, né? Você vai ter um retrabalho grande, você vai... o nome da oficina pode ir, né? O que a gente fala, o negócio tem que ser engenharia, não pode ser bruxaria. Sim. Então, assim, tem que ter uma fonte técnica confiável e assim, segura, né? Estou fazendo isso porque tecnicamente é assim, assim, né? Não porque deu na telha de... Tudo que está relacionado ao meio ambiente, a gente tem visto aí que não volta atrás. Não volta atrás. Daqui para frente. Então, assim, o veículo melhorou muito em termos de emissões e vai continuar evoluindo. Então, daqui para frente, a gente só pode esperar que mais tecnologias venham, que outras coisas apareçam. Que a previsão é que 2030 entre Euro 7 para a Europa, né? A previsão é essa, né? Exato. Então, quer dizer, o Brasil se entrou em talvez 2035, mas em 2027 agora a gente já vai ter a fase E da norma Euro 6. Quer
quer dizer, vem, Em algum mas... momento vai chegar para a gente. Né? Então, para trás, nem para pegar impulso, como diz. Né? Eu acho que eu peguei um corte aqui, editor, ó. Como que é? Não é bruxaria? Como que é? Esse eu gostei desse aí. Repete pra gente, Celso. Tem que ser engenharia, não pode ser bruxaria. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Engenharia no sentido assim, de buscar informação. Sim, né? O método, né? Você saber de onde a coisa surgiu e da forma correta, né? Você vai fazer uma medição, mas com base em quê? Né? Vamos lavar um catalisador, mas com base em quê? Você vai usar aqui, soda cáustica vai estragar tudo. Quer dizer, de onde você tirou essa ideia, né? Vou pôr criolina, tá, mas você tirou isso da onde? Quer dizer, então, assim, não pode ser, né, assim, de qualquer jeito. Né? Tem um método, né? Porque senão você acaba dando prejuízo para o seu cliente, você acaba também fazendo trabalho, fazendo trabalho, perde o cliente, sabe? Aí, sim. Não, excelente. André, pô, que tarde bacana aqui, né? Quanto aprendizado, né? E cada vez mais contando histórias aí relevantes para o reparador que acompanha a gente, né? Sem dúvida, acho que esse aqui é um episódio para ver, rever, né? E tá muito aprofundado aí no tema de missões e tecnologia brasileira, está transformando o nosso setor aí. Pô, muito feliz, né? Antes da gente encerrar aqui, Jackson e Celso, né? Convidar vocês a deixar uma mensagem final para o nosso amigo reparador, reparadora de todo o Brasil, né? A Oficina Brasil hoje, maior comunidade de reparadores do Brasil, né? A gente está falando aí para mais de 70% do nosso mercado, né? Que mensagem final vocês deixariam para eles aí, né? Sobre tudo isso que a gente conversou aqui? A mensagem seria buscar informação, né? Continue estudando. A única ferramenta que vai levar sua oficina para o próximo nível é justamente o conhecimento. Sim. Isso aí, né? E isso a Oficina Brasil tem sobra, né? Então as matérias ali, né? Ou seja, cada edição da Oficina Brasil, né? Se juntando, na minha época a gente chamava de enciclopédia. Isso aí. Né? Então, crie sua enciclopédia e leia, né? E assim, e treine os seus funcionários. A gente vê muita gente falando, pô, mas eu treino o cara, sai, vai embora, e vai, certo? Isso é do mercado, isso não tem como você segurar, certo? Mas o seu negócio precisa sempre de gente especializada para fazer com que você e a sua empresa sempre cresçam. Melhor que correr o risco de perder um cara treinado do que você ter a certeza que você vai ficar com alguém que não está treinado. Pois é, e isso impacta em toda a sua cadeia, né? Isso aí. Exatamente. Muito bom, muito obrigado, amigo reparador, né? Essa aqui é a nossa 4ª temporada, né? Tem muito conteúdo bom, bacana, para a gente compartilhar aqui pelos grandes nomes do aftermarket brasileiro que estão trazendo novidades, né? Então, não deixe de nos seguir, né, André? Isso aí. Todas as nossas redes, né? Tem muito mais aí, né? E agradecer o pessoal da Hybrid, Celso, Jackson. Muito obrigado aí pelo espaço de trazer aí pra gente muito conteúdo técnico, né? Nós que agradecemos e, sempre que nos chamarem, viremos. Estaremos aqui. Muito agradecido. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E fica o convite para vocês irem também na empresa conhecer lá. Sem dúvida. Fechado. Nosso prazer. Lá. Muito bom. Vamos lá. Portas abertas. Valeu. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu. Muito Obrigado. bom.